Gente, é tudo muito bonito, muito grandioso, muito impressionante. Olha, muito legal. Esse lugar é muito legal. Então, hoje eu tô na Rússia, vou te levar para conhecer Moscou, Praça Vermelha, o Kremlin, Catedral de São Basílio. Olha, o vídeo tá bem legal. E aí, vamos junto? Bom dia, meu povo, minha pova. Agora sim a coisa começa a ficar legal. Agora eu já tô na Rússia, cheguei ontem à noite. Não tá tão frio quanto eu esperava. Ainda tem um pouco de neve ali de ontem, de anteontem, mas não nevou hoje. Tá uns -2, -3 graus. Bem friozinho, claro. Mas o esperado, né? E como é o primeiro dia, eu vou dar mais uma volta ali pela parte dos arredores do Kremlin para fazer um reconhecimento de território e falar um pouquinho de algumas coisas que tem por aí. Bem pertinho de onde eu tô, então fica o Teatro Bolshoi, talvez uma das companhias de dança, teatro, música, enfim, mais valorizadas na área das artes no mundo. Depois eu quero ver se eu consigo entrar nele, talvez não hoje, mas enfim, para mostrar por dentro. Já que eu tô aqui, aproveito, é dia, claro, não tá totalmente, tô tudo ligado, né, mas para dizer que eu tô assim, literalmente muito impactado com a decoração de Natal aqui de Moscou. Delved to such a man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes of flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear. By the Moscow cheeks, he was Angela Peter. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher woman would desire. Bem aqui na frente do Teatro Bolshoi fica um hotel bem famoso, que é o Hotel Metropolitan. Ele é famoso por ser o primeiro aqui de Moscou, o primeiro grande hotel aqui de Moscou, e também por ser aqui nesses cafés de baixo que Lenin e Stalin faziam os seus discursos. Tanto que lá naquela fachada era o lugar onde era tipo o palanque para os discursos, né? E toda a praça, que antes era uma praça circular, ficava meio que o povo, né? E aqui do outro lado, eu tinha falado ontem sobre o Teatro Bolshoi, né? Na época da Revolução Russa, ele serviu de palco para as primeiras reuniões do partido, né? Naqueles primeiros anos até a formação da União Soviética. Aí está o início dos muros vermelhos do Kremlin. E aqui a primeira coisa que se vê ao lado, bem imponente, grande, bonito, é o Museu do Estado Russo. Na parte de trás aqui do Museu do Estado tem uma igreja bem interessante, que é a igreja de Nossa Senhora de Kazan. É a imagem mais cultuada aqui na Rússia, é a Nossa Senhora de Kazan. É uma igreja ortodoxa. É legal porque ela foi destruída em 63 pelo Stalin e depois em 89 ela foi reconstruída. Então isso que nós temos aí é apenas uma reconstrução. Interessante que dá para conhecer um pouco da história russa também, né? Só olhando para as coisas. Olha aqui o topo do Museu do Estado. Ainda tem aquele símbolo da águia de duas cabeças, que é da família Romanov, os últimos czares aqui da Rússia, né? Enquanto que lá no Kremlin
O que nós temos no topo foi substituído, né? O que nós temos no topo é uma estrela, fruto da Revolução Russa. E aí a gente já está na Praça Vermelha. Ela tá tomada em função do mercado de Natal. Mas coisas legais de saber sobre. Primeiro que é uma das maiores praças do mundo. Ela tem mais de 21 mil metros quadrados. Segundo que ela chama Praça Vermelha, não por culpa do comunismo e nem por culpa dos tijolos vermelhos ali do Kremlin, nem nada. Ela chama Praça Vermelha porque, na verdade, os russos chamam de Krasnaya. Krasnaya significa tanto vermelho quanto bonito. E eles chamavam a Catedral de São Basílio, que fica lá do outro lado, já vou mostrar ela, de Krasnaya. E por isso ficou Praça Vermelha. Ainda desse lado da Praça Vermelha dá pra ver o GUM, que é o maior shopping aqui da Rússia. Se não me engano, a sigla GUM em russo significa alguma coisa como tipo Mercado Universal Estatal, uma coisa assim. De qualquer forma, dizem que tem que entrar para tomar o sorvete, que é um sorvete ainda lá do tempo da União Soviética. Apesar de estar menos 3 graus, vou entrar para tomar esse tal sorvete, vamos ver. Estão dando uma arrumadinha aqui na pista de patinação, hein? Vai ficar muito escorregadia assim, gente. Do outro lado da Praça Vermelha, seguindo aqui os muros do Kremlin, a gente chega na Catedral de São Basílio. Certamente o ponto mais icônico aqui, né, de Moscou, pelo menos o mais fotografado. Dizem que o Ivan o Terrível, como ele era conhecido, quando ele, em 1555, terminou a construção da catedral, ele mandou cegar o arquiteto para que ele não fizesse nada semelhante. Terrível mesmo, cara, né? De qualquer forma, uma curiosidade mais recente, não sei se vocês conseguem ver, tem uma ponte lá no fundo. Diz que em 1987, final da Guerra Fria, um alemão pousou um aviãozinho pequeno naquela ponte, veio dirigindo o avião até estacionar aqui na frente da catedral e ficou tirando fotos. Resultado, uma hora depois ele estava preso e parece que quase 2.000 oficiais de várias patentes, oficiais russos, acabaram sendo demitidos por permitir uma coisa dessas. Ainda aqui na frente da Catedral de São Basílio fica um ponto que quase ninguém sabe, pelo menos eu vi vários vídeos daqui e ninguém comenta, que é esse lugarzinho, parece tão simples, chamado Lobne Miesta, ou algo assim, né? Eu no meu russo fluente aqui falando. Por que esse lugar é famoso, importante? Porque era daqui, que ainda lá, há mais de 500 anos, né? Mas era sempre daqui que os czares faziam os anúncios oficiais. Então eles subiam naquele pedestal ali e anunciavam para a praça toda. Também era aqui que eles faziam a apresentação oficial do seu próximo herdeiro. Né? Lobne Miesta. A parte mais importante, acredito eu, aqui da praça, pelo menos a parte mais antiga e mais simbólica, historicamente falando. Ainda fora dos muros do Kremlin, fica aqui na Praça Vermelha o mausoléu do Lenin. E lá atrás dá para ver alguns bustos, tem outras personalidades enterradas ali, entre elas o Stalin e também o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir ao espaço. Ele era russo. Hoje tá fechado. Gente, é tudo muito bonito, muito grandioso, muito impressionante. Olha, muito legal. Esse lugar é muito legal. De qualquer forma, como eu disse, amanhã eu vou fazer a visita então ali ao Kremlin. Amanhã eu vou entrar. E aí falo mais das coisas que tem lá dentro, porque também é um complexo bem grande. Talvez eu entre também aqui na catedral e filme por dentro. Faço isso amanhã. E é isso, agora eu vou lá tomar o sorvetinho. Tá frio, menos 3 graus, mas dizem não dá pra sair daqui sem tomar o sorvete. Então vou ali no shopping GUM tomar o sorvete lá do tempo da União Soviética.
Shopping é shopping, né? Em todo lugar do mundo é mais ou menos parecido. Bem bonito esse também. Tem algumas galerias assim aqui. E ali é o sorvete que a gente tem que provar. De fato, o sorvete é bem bom mesmo. Bem gostoso. Não sei, tem alguma coisa, uma cremosidade diferente. Vale. Bem gostoso, bem gostoso. Peguei de pistache. There was a cat that really was gone. Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Ah, então, vodkas russas. Tem um monte de vodka diferente aqui. Inclusive uma, ó, beluga, da mesma região do caviar. 20, 25 euros. De qualquer forma, o que eu vou levar vai ser essa vodka aqui, Stolichnaya. Isso se tiver espaço na minha mala, né? Não sei, porque eu tô com tão pouco espaço. Mas é porque o guia ontem falou que essa vodka aqui é a vodka mais exportada daqui da Rússia. Ela começou a ser exportada no tempo que a Rússia ainda era União Soviética. E desde então, sempre foi a que era a mais famosa, assim, fora da Rússia e aqui também. Então acho que eu vou levar essa aqui. Tomara que caiba na mala, né? Opções não faltam, viu? He was the man to please. But he was real great when he got a girl to squeeze. For the queen, he was a winner till I thought she heard and things he'd done. She believed he was a cold. Gente, olhem só o tamanho do metrô aqui de Moscou. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 300 estações de metrô e uma mais bonita que a outra. Eu não passei em muitas, mas eu vou botar algumas imagens aí para vocês darem uma olhada como elas são. This man just got to go, declared his enemies. But the ladies begged, don't you try to do it, please. No doubt his Rasputin had lots of hidden charms. A Rússia é um lugar incrível mesmo. Os vídeos que eu fiz lá são muito legais. Não sei se eu já coloquei o vídeo da visita ao Kremlin. Se eu já coloquei, eu vou deixar o card aqui. É um dia nevando, é bem legal, vale assistir. E se você viu até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Te vejo no próximo vídeo.